Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, onde comentamos textos a respeito das Sagradas Escrituras que nos ajudam a compreender como foi a sua produção, ou seja, a formação da Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva e vamos juntos crescer na fé. De volta aqui ao nosso canal, nós estamos comentando sobre um período importante na história do povo de Deus e que, consequentemente, tem repercussão dentro das Sagradas Escrituras, ou seja, o período do domínio persa. Um período que vai de 597 até 398, mais ou menos, né? Onde Ciro, rei da Pérsia, domina então a Babilônia e uma das formas que ele utilizava para governar é dar uma certa liberdade aos povos colonizados para, inclusive, poderem exercer a sua fé, a sua religião. E assim não foi diferente com o povo de Deus. Uma coisa muito importante para a gente relembrar é que no processo de exílio e de retorno à terra, nós tivemos duas realidades bastante diferentes. Você há de se lembrar que falamos aqui inicialmente, quando o reino era dividido, Reino do Norte e Reino do Sul, o primeiro Reino do Norte, quando ele então caiu sobre o domínio assírio, a Assíria tinha uma outra forma de governar e levava então para as províncias também o seu povo, a sua cultura, a sua religião. Portanto, havia aí uma miscigenação, vamos dizer assim, um sincretismo religioso, que isso vai ter uma repercussão lá na frente, como vamos perceber depois com relação aí aos samaritanos, não é? Isso tudo nós vamos poder perceber dentro desse grande contexto. No caso babilônico, a ocupação então se dá de uma forma bastante diferente. Eles foram exilados para a Babilônia e nós falamos aqui que quem foi para a Babilônia normalmente foi a elite, aqueles que poderiam contribuir com o próprio desenvolvimento da própria Babilônia. E ficam na terra, então, os pequenos agricultores, os chamados povos da terra, não é? O povo da terra. Aqueles mais simples, aqueles que não tinham muitas condições e, consequentemente, nós podemos já concluir, eles viverão numa situação um pouco mais complicada, aliás, bastante precária, essa situação do povo de Deus que permanecerá na terra. Mas tudo isso fará parte desse grande processo, não é? Dentro desse período, nós gostaríamos também de destacar um movimento que começa a acontecer dentro do conceito de fé e de religiosidade do povo de Deus, que é a questão, como já falamos no encontro passado, da ideia do messianismo, não é? Veja, nós não temos, o povo não tem mais rei, eles não têm mais templo, eles não têm mais culto, eles não têm mais terra, eles vivem nessa situação. Claro que, de uma certa maneira, uma situação um pouco menos opressora do que ele estava acostumado a viver. Acostumado, forma de dizer, né? Ele era obrigado a viver. Então, durante este período, o povo tem uma certa liberdade de se organizar, ao menos religiosamente. Curioso observar neste período, e até sugerimos a você que faça a leitura disso, do livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 55 até o seu final, capítulo 66, porque neste período nós vamos ter um movimento muito interessante sob o ponto de vista do conceito, do progresso, vamos dizer assim, ou do desenvolvimento religioso e, consequentemente, da fé, que é uma abertura já a uma questão
tanto levado por essa ideia do Messias, porque se o povo já não tem mais governantes, vamos dizer assim, os próprios governadores que são colocados para conduzir o povo, para organizar o povo, eles de certa maneira também estão sujeitos aí ao império de quem evidentemente os colonizou, os escravizou, na verdade. Então a tendência é eles irem identificando na sua crença uma personificação cada vez maior em Javé ou Iavé, dependendo da tradução da sua Bíblia. Então esse texto de Isaías, esse trecho que nós ouvimos de Isaías, ele é muito interessante de observarmos sob esse ponto de vista. O profeta Ageu, o profeta Zacarias também falarão um pouco dessa ideia, desse messianismo. Você se recorda, inclusive, que o próprio livro de Isaías intitulou Ciro, o rei da Pérsia, como o enviado de Deus. O enviado, ungido, não é? Messias significa o ungido de Deus, no hebraico. E na língua grega, depois nós vamos ter Christos, né? Ou seja, ele é o consagrado, ele é ungido, ele é o enviado de Deus para libertar aí o seu povo. Então, esta ideia é muito interessante quando nós analisamos. Dentro deste contexto, seria muito oportuno que você desse uma lida também em dois livros bastante interessantes com relação a isso que vamos comentar rapidamente aqui. Um dos livros é o livro de Ruth. Esses dois livros vão demonstrar para nós este movimento, um movimento que começa a alargar a ideia da pertença a Javé, não é? O livro de Ruth e o livro de Jonas. Talvez você já até conheça ou esses livros ou já ouviu, pelo menos, principalmente, o relato do livro de Jonas. O que nos contam esses livros? No caso de Ruth, nós vamos perceber que Noemi, que era uma mulher pertencente aí ao povo de Israel, habita com ela numa região, ela é moabita, né? A Ruth é dessa descendência, um povo, na verdade, até muitas vezes combatido pelo povo de Israel, e eles vivem juntos. E Noemi tem duas noras, e diz o texto deste livro que as duas noras venham a perder os seus respectivos maridos, não é? Uma das noras, ela decide então abandonar Noemi. Aliás, Noemi as deixa livre, na verdade, não é? Noemi vai voltar para a sua terra, então as noras não precisam mais, não tem mais esse vínculo, não tem mais essa obrigatoriedade. Então uma delas volta aí para a sua casa, para a sua parentela, e o interessante é que Ruth, que poderia também fazer a mesma coisa, ela não faz. Ela tem uma frase até bastante interessante. Ela diz para Noemi: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E é uma história muito interessante porque ela volta e a história vai se desenrolar principalmente no encontro dela com Boaz. Boaz, na verdade, vai esposar esta moabita, portanto uma estrangeira, que fará parte, através do matrimônio, fará parte então do povo de Deus. Percebam aí que, neste caso, o autor sagrado está nos mostrando que esta pertença ou essa adesão à fé, ela começa também a conceber a possibilidade de um universalismo desta fé e desta crença. Povos estrangeiros, ou os chamados pagãos, não é? Começam a entrar
para a fé de Israel. Por que para a fé? Porque, de uma certa maneira, como todos eles estavam sob o mesmo império, digamos, politicamente e socialmente, eles faziam parte de uma mesma realidade. Estavam sujeitos, digamos assim, ao mesmo governo. Porém, em termos de fé, em termos religiosos, Israel ele já está desenvolvendo, e nós falamos aqui, ele já parte para o monoteísmo. Não é somente ter outros deuses e dentre esses escolher um. Não. Além de termos um único Deus, que nós relembramos aqui, está inclusive bastante explícito naquilo que se tornou também o chamado Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é teu Deus, ele é único, não terá outro Deus além de mim, vai se tornar então a identidade de fé deste povo. Então está aí radicado o monoteísmo. Outros deuses existem? Existem, mas não só reconhecer que outras divindades existem. Além disso, essas divindades, na verdade, elas nada representam, porque verdadeiramente o único e verdadeiro Deus é Javé. Então, nós já temos um passo a essa realidade. E agora se abre também por uma outra realidade, que é a realidade do universalismo. Coisa também que nós teremos presente no Novo Testamento, porque você há de se lembrar que um dos grandes autores, um dos grandes personagens nesse sentido vai ser também o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que em Cristo são superadas todas essas diferenças. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, todos são um só em Jesus Cristo. O universalismo. Não é que o Novo Testamento vai trabalhar muito bem para nós. Mas também um outro livro interessante de lermos a esse respeito, como disse, é o livro de Jonas. O livro de Jonas também conta essa parábola, essa historinha, não é? Deste, então, tido como profeta, não é? Mas na verdade, como quase que uma parábola esse livro do profeta Jonas, que vai nos narrar o quê? Deus que vai, então, chamar este personagem, essa pessoa, esse profeta, para que ele vá até Nínive e anuncie que se Nínive não se converter, o castigo virá e tudo mais. Ou seja, ele teria uma jornada aí de vários dias, 40 dias, ou seja, quase que uma vida toda, né? Representando por essa numeração, os números na Bíblia são, na sua maioria, simbólicos, mas diz que praticamente num dia ele percorre a cidade toda. Ele anuncia, ele prega e, por incrível que pareça, a cidade toda se converte, a começar pelo seu rei. O rei, então, convoca, prega um jejum e se senta sobre cinzas e tudo mais, em sinal de penitência e de arrependimento, e a cidade, então, é convertida. Não é? Nessa luta, Jonas não quer ir, de repente ele é levado por um peixe e vai se tornar, inclusive, um dos grandes sinais que nós teremos depois lá no Novo Testamento, quando, inclusive, vão pedir para Jesus um sinal, e ele vai dizer: ó geração incrédula, não será dado outro sinal senão o do profeta Jonas, não é? Que ficou 3 dias aí no ventre do peixe, depois ele vai para Nínive. E o curioso é que quando Deus então quando o povo se converte, Jonas se revolta contra Deus. Já que o Senhor falou que ia castigar, que ia destruir, eu avisei, não é? Até acelerei o processo e, no entanto, o Senhor não cumpre. E Deus então faz Jonas dormir um pouco. Não é? Ele estava cansado, cabeça quente, e Deus então faz crescer um arbusto, uma mamoneira, para que ele possa se descansar, entre aspas, falando português, claro, refrescar a cabeça.
E na pedagogia de Deus, muito interessante, não é? Quando ele vê aquela sombra, ele descansa e dorme, de repente Deus manda um verme e consome toda aquela planta, da raiz até as suas folhas, e o sol volta a castigar aí a moleira de Jonas, que se irrita novamente, não é? Reclamando para Deus que agora a planta morreu e, portanto, ele não tem mais sombra. E a grande sacada, a grande reflexão, a grande lição que fica é quando Deus diz a ele: ué, mas é interessante, você se comove porque uma planta nasceu e de repente morreu, foi consumida pela praga, dela você tem piedade. E, no entanto, de uma cidade inteira que poderia ter sido destruída por conta do pecado, você não tem, não é? Olha que interessante lição que o livro de Jonas nos traz a respeito disso, né? Deus sempre quer a salvação das pessoas. O livro de Jonas é interessante também porque ele, de uma certa maneira, ele já nos aponta uma quebra de paradigma, não que a Bíblia traga isso, mas que nós trazemos para o nosso consciente, ou seja, de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus totalmente diferente do Novo, não é? Na verdade, é o mesmo. Basta a gente entender a linguagem pela qual ele se manifesta, mas na sua essência será o mesmo. Evidentemente que depois ele vai ser muito mais explicitado na pessoa de Jesus, mas é o mesmo. E aí a gente vê um traço muito interessante desse Deus, um Deus misericordioso, que sempre vai procurar a salvação das pessoas. Então não perca a oportunidade de dar uma lida nesses dois livros, que você vai aprender com certeza muitas coisas, não é? Na sequência, teremos aí os dois grandes personagens nesta também mudança de movimento dentro da história do povo de Deus, saindo da Babilônia, indo para Jerusalém ou para a Judéia, que é aí a figura de Neemias, que vai atuar sob aí o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, e também depois nós vamos ter Esdras, não é? Neemias, que vai estar aí pelo ano de 445, e depois no ano de 398 nós teremos a reforma de Esdras, que será muito interessante também para nós observarmos tudo isso, tá certo? Então, queremos agora trazer para você um pouco deste processo. Esdras e Neemias, como se deu isso, não é? O livro de Neemias nos traz um relato bastante comovente. Se você puder ter aí, você vai ler conosco, está aí na sua tela, no livro de Neemias, no capítulo 2, a partir aí do versículo 1º, não é? Neemias recebe a notícia de que o povo que estava na sua terra, ele está padecendo, e ele se comove com isso e fica triste. Ele está na Babilônia. E aí o que acontece? No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, sendo eu o encarregado do vinho, peguei-o e ofereci ao rei. Antes eu nunca tinha estado triste. Por isso o rei me disse: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Não, certamente, é teu coração que está aflito. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas devoradas pelo fogo? E o rei me disse: então, que desejas? Invoquei o Deus do céu e respondi ao rei: se apraz ao rei e se estás satisfeito com teu servo, deixa-me ir para Judá, para a cidade santa onde jazem meus pais,
a fim de que possa reconstruí-la. O rei perguntou-me quando a rainha estava sentada ao seu lado. Até quando durará a tua viagem? Quando voltarás? Marquei-lhe uma data que convinha ao rei e ele me autorizou a partir. Então, esse texto nos narra exatamente o momento em que Neemias, recebendo dos exilados notícias de que o povo estava num sofrimento, numa penúria, ele então se entristece por causa da sua cidade. Lembra-nos o salmo que diz: se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que minha língua se apegue ao paladar. E aí, então, falando com o rei permite que ele vá. E a partir deste instante, Neemias vai e começa uma reforma, que nós vamos ver na sequência. Tanto uma reforma social, como também uma reforma religiosa. Acompanhe conosco os nossos vídeos e vamos aprender juntos sobre as Sagradas Escrituras.